Novos aprendizados. Agora o menino Júlio está onde? Do outro lado. Vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo ou se a gente vai precisar de 2 horas, 2 aulas. A dor é uma mestra e é também aquela que nos libertará dela mesma, nos guiando no caminho do amor. A dor é uma mestra, porque vai nos botar de novo no caminho da lei. Então, a dor é aquela também que vai nos libertar. Ela vai nos ferir, porque ela vai ter que nos romper com os nossos endurecimentos. Ela vai nos libertar e vai nos guiar de novo para o caminho do amor. Parece um paradoxo, né? Como a dor vai me levar para o caminho do amor, mas ela vai. Ela vai. Porque o caminho do amor é o caminho de Deus. Então, quanto mais eu andar na contramão das leis de Deus, mais a dor vem com maior intensidade para me levar para o caminho de novo. Nós é que vamos escolher com quanta intensidade e duração da dor na nossa vida. Nós vamos precisar dela para nos libertar dela mesma e nos levar ao caminho do amor. Porque o que a dor vem cortar? Ela vem cortar, ela vem passar uma lâmina no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Quanto mais a gente se apegar no orgulho e egoísmo, mais dor, mais a gente perdura esse momento na nossa vida. Não é fácil. De volta para o lar da bênção, porque o menino vai voltar para o lar da bênção. Mas o menino volta mais leve. Por que o menino volta mais leve? Sem aquelas dores, aquelas aflições no chakra laríngeo. Porque a carne, como Clarence coloca, é um filtro que retém as impurezas. Lembra que eu falei que a carne, né, o corpo de carne, é como uma esponja que vai sugar, vai puxar todas aquelas marcas que tem ali no corpo espiritual do menino Júlio. Então ele volta melhor. Essa reencarnação era só para isso. Porque ele precisava reencarnar com mais consciência e mais preparo para vencer o quê? Aquele temperamento tão possessivo que ele tem. O Júlio é um espírito possessivo. Essa é a prova do Júlio. Porque foi por esse sentimento possessivo que o levou a cometer o suicídio. Então, ele precisava só dessa breve reencarnação para retirar essa marca, preparar uma reencarnação mais lúcida, porque a prova dele estava por vir. Agora, nascer de novo no lar, ter como mãe a Zulmira, que em outra vida foi a sua esposa, e o pai, o Amaro, que foi o homem, né, pela qual Zulmira se entregou em outra vida, abandonando-o, não vai ser mole. Não vai ser mole. Mas ele vai ter que vencer isso. Então, vai ser uma relação pai, mãe, filho fácil? Não, vai ser uma relação pai, mãe, filho muito difícil. Mas ele vai ter que aprender a vencer isso. Essa é a prova real do Júlio, né? Nós resgatamos aquilo que nos levou a cair, por isso que eu botei ali o que levou o Júlio a cair. Foi a possessão, o amor possessivo, né? Por isso que o Clarencio fala, isso quer dizer que doravante poderá a Júlia exteriorizar-se num corpo sadio, bem melhor, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco o desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Vai reencarnar melhor, mais lúcido, para poder resgatar aquilo que o fez cair lá na outra encarnação, quando Zulmira era Lina Flores. Ele vai ter condições agora. Mas agora Lina Flores é a Zulmira que vai ser sua mãe. E Amaro vai ser seu pai. E ele vai ter que vencer. Consolador. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? Porque quando o Júlio reencarna da primeira vez, ele vai todo enseguecido de ciúme para o plano espiritual. Né? Por quê? Porque o Amaro, que era o Armando, havia lhe retirado, né, a esposa, o amor da sua vida. O ciúme propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo,
dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de nos iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta do perigo pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações com largos reflexos na vida, nos dias do futuro. Então, ele vai ter que superar isso, mas agora ali, tete a tete. Né? O sentimento de ciúme, de possessão, de quero para mim, é meu, é minha, é da minha propriedade, vai ter que ser trabalhado com ele novamente. Mas agora ele vai se preparar numa outra vida para mais lúcido poder fazer isso. Vai passar pelas provas? Vai passar. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei admirado. Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar-lhe. Além disso, precisa conviver com Amaro, Zumiro e Silva. Então Silva vai estar nessa jogada também, né? Não é o quarteto de dívidas? De maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Então vai ter que desenvolver um amor mais de renúncia para com cada um deles. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. É a prova de fogo do menino Júlio. Tipos de expiação. Compreendemos assim que as moléstias complicadas e longas guardam funções específicas. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. Então, ele vai fazer uma pergunta em outras áreas. Ele quer saber que aqueles que nascem no mongolismo, na paralisia, das mais diversas possíveis, né? Essas moléstias longas e complicadas são expiações? Ele faz a pergunta, né? Aí já é se eu não me engano, o Hilário fazendo, né? Sim, confirmou o orientador. Por vezes, é tão grande a incursão das almas nas regiões do desequilíbrio que mais extensas se faz para ela as viagens de volta à normalidade. Então, quando esses espíritos, né, trazem enfermidades na alma, né, no campo dos sentimentos muito prolongados, eles nascem em corpos, né, com esses tipos de lesões, para quê? Para poderem trabalhar as enfermidades da alma e educarem os seus sentimentos. Então, Júlio já tá no ganho, se a gente for ver. Ele está no ganho, né? Entre a dor física e a dor moral, foi uma pergunta feita no Consolador, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Então, é uma pergunta interessante, porque nós temos sofrimentos físicos e morais. Mas todos eles visam o quê? Educar o espírito, né? Então, vamos lá. Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Por quê? A dor do corpo físico, um dia ela passa. Mas o sofrimento moral, se ele não for tratado, ele vai com a gente pela eternidade afora. Né? Que, bem verdade, a dor física é só consequência da dor moral, mas a dor física um dia cessa. Em verdade, nem que for com desencarne, mas um dia ele cessa. Mas a dor moral precisa passar pela dor física, às vezes, para que encontre a medicação adequada para se curar. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Então, às vezes, a dor vem física para despertar. Cuida logo disso que está aí dentro, amigo. Mas a gente, às vezes, não dá vazão, né? A coisa vai tomando proporções, até que grandes limitações físicas vêm para nos tratar. Então, o que é melhor? Quando a dor chegar, a gente fala assim, entra, pode sentar, o que você vem me ensinar? Nós deveríamos fazer essa pergunta.
para que pudéssemos abreviar a sua intensidade e a sua duração. Mas, em geral, a gente não faz isso. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é a essência. Por isso que eu disse, a dor moral pode promover uma dor física. Mas se a dor física vem, se detenha logo. O que o moral está me pedindo e faça. Mas a gente expulsa, a gente quer expulsar a dor da nossa vida de qualquer maneira, né? Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Então, digo a vocês, a dor vem, pergunta a ela, o que é preciso trabalhar moralmente? Para que a gente não perpetue esse ciclo na nossa vida. Então, essa pergunta do Emmanuel nos leva a profundas reflexões sobre a dor. 1004, só para reforçar, foi feita uma pergunta, Kardec, aos espíritos, em que se baseia a duração do sofrimento dos culpados. Então, a gente já deu essa resposta aqui, mas vamos ver o que São Luís vai nos aprofundar. No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ela gaste em melhorar-se. Então, a dor fica ali até a gente se melhorar. Enquanto a gente não melhora, ela não sai da nossa companhia. Mas quando a gente melhora, ela vai embora, porque ela foi convertida em experiência, ela vai embora, né? À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, se a gente quer que a dor vá logo embora, trate de se modificar. Evolução. Ah, se os homens percebessem, obtemperei lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. Entenderão algum dia, objetou Clarence otimista. Todos os seres progridem e avançam para Deus, porque o progresso é inexorável. A gente pode resistir, mas ele nos arrasta um dia. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. Porque a dor é para a gente trabalhar em perfeição moral. Se a gente não trabalhar, a dor vai voltar de novo. A moléstia física às vezes vem e vai, até que ela se instala e fica para a gente acordar. O embrião do jequitibá, com os anos, se converte em tronco vetusto, rico de beleza e unidade. E o espírito, com os milênios, transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e de sabedoria. Eu vou pular isso aqui, depois eu deixo para vocês lerem, né? Porque o Espiritismo ele veio com a finalidade de despertar dentro de nós, promover a evolução moral do homem. São dois objetivos que tem a doutrina dos espíritos: fazer aliança entre a ciência, a religião, e nos promover o desenvolvimento da moralidade. Então, nessa conclusão do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, que faz a conclusão do Livro dos Espíritos, é ele que vai concluir todo o Livro dos Espíritos, ele diz que a humanidade passou, né, com o Espiritismo, 3 períodos distintos, né? O primeiro, o da curiosidade, com todos aqueles fenômenos que foram lá na Europa, das mesas girantes, né? Então, o primeiro da curiosidade, que é a singularidade dos fenômenos produzidos, desperta. Mas que a gente não pode se deter só no fenômeno que a mediunidade traz e produz, né? E que a gente deve se preparar para o segundo, que é o do raciocínio e da filosofia. E também para o terceiro, que é o da aplicação e das consequências de todos esses fenômenos, que vai mostrar para a gente o quê? Que nós somos espíritos imortais, que é preciso a gente se colocar na direção das leis divinas. Esse é o objetivo da doutrina dos espíritos, né? Por isso as suas consequências, né? O terceiro da consequências do raciocínio e da filosofia que aqueles fenômenos despertaram dentro de nós. Então ele diz, o período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. Então, para aqueles que só ficaram vendo os fenômenos, né, e que a curiosidade não despertou mais, viram todos os fenômenos físicos que os espíritos podem, a mediunidade pode trazer, né, o concurso da mediunidade pode produzir, ficou só por ali, acabou esse período, né? Mas ele diz, o mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão
Lembra do raciocínio que nos leva a um aprofundamento filosófico sobre esses fundamentos do fenômeno. Então, os espíritos existem, então a reencarnação existe, então as leis de Deus são justas e misericordiosas, eu só estou aqui porque eu estou afastado das leis de Deus, eu sou herdeiro de mim mesmo, então eu preciso me quitar, eu preciso me aproximar das leis de Deus para sair dos ciclos reencarnatórios de dor, porque tudo isso os fenômenos provocaram. Então ele diz, o mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão, e evoca reflexões sérias. Começou o segundo período, o terceiro virá, inevitavelmente. Então, gente, que a gente possa aprender com o fenômeno dor, que a gente possa aprender com aquilo que a doutrina dos espíritos trouxe para a gente e compreender, porque o Mário Silva não tinha essa compreensão profunda das leis de Deus e agiu ainda com uma certa vingança, se sentindo com remorso. O Júlio está se aperfeiçoando para superar o amor possessivo. O Armando outrora e agora Amaro e Zumira estão aprendendo a duras provas a consolidarem um amor, mas não um amor sensual, voltado aos instintos, mas sim o amor que nos sublima, que nos eleva, que nos liberta dos ciclos reencarnatórios de dor. Para eles foi um pouco mais difícil, mas nós temos a doutrina dos espíritos, que possamos usá-la para abreviar as nossas dores e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Eu vou parar aqui, no caso Júlio em si, para que a gente, numa próxima aula, possa aprofundar o caso do menino Júlio, aprofundando e amadurecendo essas reflexões que a gente falou até agora, sobre a função da dor na nossa vida, sobre a doutrina dos espíritos, os benefícios que ela pode nos trazer, para que nós possamos nos reconciliar mais depressa com os nossos adversários, para que nós possamos, outras reflexões, né, aproveitar os momentos da dor para desenvolvimento da nossa moralidade, educar os nossos sentimentos e abreviar o tempo da dor na nossa vida, não fazendo com que ela seja tão incisiva e tão prolongada, para que ela não seja uma visita tão incisiva e tão prolongada na nossa vida. Eu vou parar aqui para a gente refletir sobre esses pontos, para na próxima aula a gente dar sequência a esse capítulo de número 33. Ok, gente? Então, será assim, eu vou parar aqui. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre, possa estar sempre conosco e nos ajudar nessa reflexão, não só para a próxima aula, mas essencialmente para a nossa vida. Muito obrigada a todos. Que assim seja, boa noite. Gente, que a paz de Jesus, o divino mestre, esteja e fique entre nós, envolvendo os nossos corações, os nossos sentimentos, para que possamos vibrar e não só rogar a Deus proteção para nós, para o nosso lar, para todo o planeta Terra, por cada ser vivo que aqui se encontra, por cada princípio inteligente que aqui estagia, por todos. Para o planeta como um todo, principalmente nos pontos, ainda onde impera a dor, a treva e a dúvida. Que a luz do teu amor e as nossas vibrações possam dissipar essas trevas, levar um pouco de esperança, de paz, de harmonia, para aqueles corações que agora estão fazendo o seu passamento, que eles possam ser envolvidos pela nossa prece, para que esse passamento possa ser suave. Enfim, Senhor, que a nossa prece, em teu nome, possa envolver a todos os governantes de todos os países, e que também essa paz e esse amor que estamos sentindo, possamos nós cultivá-los e mantê-los durante toda essa semana. Gratidão por tudo, que assim seja. Gente, boa noite a todos que foram chegando aí devagarinho. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos, boa noite a todos. É que eu não vejo todo mundo, né? Só vejo os pedacinhos aqui. A gente vai estar dando sequência ao capítulo de número 33,
E hoje, precisamente nesse slide, a gente vai saber um pouco o que aconteceu com o Júlio, mas o Júlio lá daquela reencarnação lá do passado, que está narrando aquela temática toda ali pela Guerra do Paraguai, por ali afora, né? No tempo em que ele tinha um caso, né, com a Lina Flores, que é a atual Zulmira. E a gente vai saber o que acontece exatamente com ele quando ele desencarna, que ele desencarna como suicida. E aí a gente vai saber como é que ficou a situação do Júlio no mundo espiritual. Então, começa com uma pergunta, né? Mas Júlio, antes de tornar ao mundo, através do nosso amigo ferroviário, indaguei, onde estaria? Ele estava no mundo espiritual, e a gente vai entender um pouco melhor a condição dele lá do mundo. Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo o simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da Terra. A gente tem que entender que ele foi um suicida. Geralmente os suicidas ficam nas regiões mais próximas da Terra, né? A gente tem notícias do Vale dos Suicidas pelos livros da Ivone Pereira. E aí, provavelmente, ele ficou ali, entre as trevas, umbral grosso, ficou vagando por ali. Então, ele ficou ali nos círculos vizinhos da Terra, onde as torturas do envenenamento a se lhe repetirem no campo mental, porque é como se fosse algo que fica assim, né? É um circuito fechado. Fica passando aquela cena do afogamento, acaba, passa de novo, apaga, passa de novo, aquilo fica se repetindo, repetindo, repetindo. E é por isso que quem já leu o livro da Ivone Pereira, a gente sabe que lá os suicidas, eles tomam um passo para tentar sair desse circuito fechado, porque fica aquilo gravado na mente, né? Aquele ato, né? Desde o momento em que vai praticar até o momento em que já praticou, tudo fica gravado e se repetindo. Então, ele sofreu durante muito tempo ali. A morte prematura, quando traduz em disciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que o provoca a dilatada purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo, e a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quanto tempo fica o suicida depois lá nas trevas ou no umbral grosso, enfim, vagando aí? O tempo que for necessário para ele despertar. Porque eu já ouvi muito, né, em palestras, às vezes, algumas pessoas colocam que se faltava 30 anos para a gente desencarnar, que a gente fica 30 anos. Não existe essa questão. Porque se o espírito ele logo desperta para o arrependimento, né, para a vontade de uma nova oportunidade, a espiritualidade que sempre esteve com ele vai continuar estando, porque ele tem o mentor espiritual, né, o anjo de guarda, os espíritos simpatizantes, etc. e tal, os espíritos familiares. A primeiro momento em que ele apresenta uma condição, ele é socorrido. E aí, então, ele vai poder se preparar para uma nova existência e passar pelaquela provação que ele não foi capaz de suportar e o que o levou ao suicídio. Então, ele vai passar por uma situação análoga de novo, uma prova idêntica àquela que levou ele a falir, para que ele possa suportar essas dores, convertê-las em experiência e seguir. Então, é importante a gente compreender que não é porque faltava 30, 40, 50 anos que ele vai ficar no umbral, não, isso não é uma regra. Como, de repente, aquele que faltava 10 anos para a existência, né, ele pode acabar ficando mais tempo lá. Deixa eu ver aqui, tem uma coisa, uma pergunta no chat. O que acontece com o restante do fluido vital? Ele é queimado pelo próprio arrependimento e pela ajuda que o espírito recebe no momento do arrependimento. Os próprios mentores vão dar cabo de queimando ele o mais rápido possível, se ele ainda estiver muito impregnado. Então, se o arrependimento se der pouco tempo depois, e ele ainda tiver com o perispírito muito encharcado, ele poderá a espiritualidade poderá desfazer. É importante lembrar disso, né? Porque o fluido vital, ele fica imantado na gente enquanto a gente ainda está numa consciência de culpa muito fechado.
A partir do momento em que a gente se arrepende, a gente começa a liberar, é como se fosse uma comporta que abre, né, de oportunidade, de leque. E a própria espiritualidade ajuda a queimar essa quantidade restante que ficou por ali ainda, que não esteja saturando o perispírito dele e fazendo com que ele guarde todas aquelas sensações de uma forma mais ostensiva. Mas não podemos, só um minutinho, já vou abrir para você, Leila. Não podemos esquecer que se o fluido vital o tortura bastante, o que ele marcou no perispírito ainda vai torturar durante muito mais tempo ele, porque ele vai precisar de uma reencarnação para se libertar daquela vinculação, daquela marca que ele fez no perispírito dele, tá? Não sei se eu consegui te responder, se eu não conseguir, você me cobra de novo. Pode falar, Leida, você abriu a mão. Sim, acrescento também que a prece dos que aqui ficaram também auxilia muito no despertar desses na espiritualidade, né? Excelente lembrança, é verdade. A gente nunca deve deixar de fazer prece pelos suicidas. Ajude muito, porque às vezes é aquele momento que vai ajudar ele a despertar, né? Que os fluidos, eles podem, da prece que a gente está emitindo, que está chegando lá, pode inicialmente serem refratários, pode bater e voltar, mas vai chegando uma hora que é igual aquilo que acontece com o mar e a rocha. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente não pode deixar de persistir. Pode falar, Márcia, me ajuda aí. E vai também da forma do suicídio, né? Também. Quando eles, por exemplo, se ele se joga na frente de um trem, um atropelamento que ele é muito desmembrado, isso também dificulta a liberação do fluido, né? Dificulta até ele se recuperar na espiritualidade. Por isso que algumas mesas mediúnicas, principalmente as de desobsessão, quando o espírito desencarna nessa condição trágica, que nem você acabou de colocar aí, muitas vezes eles são levados a essas mesas de desobsessão para que eles sofram uma coisa, quer dizer, quem vai sofrer é o médium, né? Mas para que ele passe pelo choque mediúnico, que é uma incorporação rápida, que ele dá aquela descarga, ele deixa parte daquelas sensações dele, né? E consiga se libertar mais ostensivamente. Aqui, quem teve oportunidade de trabalhar em mesa de desobsessão, talvez já teve oportunidade de ver ou ser o próprio médium, né, que vai se encarregar desse tipo de incorporação, que é muito rápido, é um choque mesmo. Ele larga aquelas impressões ali rapidamente, né, porque o contato com as sensações bem materiais o ajuda a despertar, como se fosse um choque mesmo. Ele sai daquela condição e começa a fazer a sua reestruturação novamente na espiritualidade. Tá? Mas bem lembrado que a forma pela qual, né, a forma com que a pessoa cometeu o suicídio, os meios utilizados podem agravar muitos processos de retorno, mas a gente não pode esquecer que a misericórdia divina está acima de tudo isso, e o que Deus puder fazer para amenizar os nossos processos, é claro que sim, porque as leis de Deus são misericordiosas e amorosas. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta aí feita. Acho que sim, né? Então, vamos lá. Então, o menino Júlio sofreu um tempo, mas depois também o menino Júlio teve a oportunidade de se recuperar no plano espiritual. Consequências do suicídio, a lei de causa e a lei de efeito. Que a gente não pode esquecer nunca, nunca, eu digo a palavra sempre nunca para a gente lembrar, é que Deus é misericordioso, ele vai levar em consideração muitas coisas. Porque muita gente é levado a cometer suicídio, mas não tem tanto esclarecimento, porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Então vai depender da pessoa que foi levada, as causas, porque às vezes a pessoa realmente não viu saída nenhuma, não tinha um conhecimento religioso, não tinha nada, estava assim, muito afastado de tudo isso. Então, existe também atenuantes, tá? O suicídio é considerado uma transgressão grave da lei de Deus, pois interrompe uma vida que tinha propósito de aprendizado e evolução. É verdade, a gente tinha dentro daquela vida um propósito de evolução. As dificuldades das quais o indivíduo tentou fugir terão que ser enfrentadas em outras existências, assim como um aluno que repete um ano escolar até aprender a matéria. Então, assim,
A gente fica muito preso à forma com que ele cometeu o suicídio. Deu um tiro no ouvido, vai vir com uma lesão nessa região, sei lá, tomou veneno, vai vir com uma lesão aqui, tá, mas isso tudo está marcado no perispírito, é bem provável que vai vir mesmo, com toda certeza, mas a gente tem que entender o que levou a pessoa a cometer o suicídio. No caso de Júlio, foi não suportar ele perder a pessoa que ele amou, que ele amava, né? Um ciúme, um sentimento de possessão muito grande. Ele vai ter que passar por isso novamente. Essa foi a prova que levou ele a cometer o suicídio, né? Consequências no corpo espiritual e físico são as marcas que advirão em futuras vidas. No caso do menino Júlio, a gente está podendo ver que essa região aqui do chakra laríngeo, né, a glote, a epiglóte, essa região vai vir com problemas. Já veio, e é claro que numa próxima vida ele ainda vai ter essa área assim suscetível, vai ser uma pessoa mais suscetível de problemas, né? E que não é uma punição divina, não é Deus que está me punindo, só as leis. Eu não infringi, eu agora tenho que aguentar. Eu não fiz uma escolha que foi equivocada, eu escolhi o suicídio, uma porta de saída equivocada, né? Eu vou responder por essa escolha, então não é punição divina, é as consequências de uma escolha, só isso. Porque muita gente acha que isso é uma punição divina, mas não é, tá? Então é só para a gente relembrar, porque às vezes a gente fica com isso achando que é Deus que está punindo a gente, e Deus não está aqui para punir ninguém. Vamos lá. Obsessão, né? Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico, né? Porque ele cometeu suicídio, mas ficou lá, ficou o Amaro, ficou ali na Flores, que era a Zumira, e o Amaro, que era ficou ali na Flores, o Armando, que atualmente é a Zumira e Amaro, né? Ele sofreu o processo obsessivo, olha lá, partilhava-lhes a vida simplesmente, e a vida em qualquer setor de luta é invariável. Entretanto, por atestar Amaro mais profundamente, né, por detestar Amaro mais profundamente, porque foi por causa dele, né? Ele viu dessa forma. A gente, quando vai cometer um erro, a gente está sempre buscando justificativa, né? Eu fiz isso porque fulano me levou a fazer isso. Nossa, você fez isso que você quis, né? Pensava com mais intensidade sobre ele. O ferroviário, na existência do espaço, quando desencarna, conheceu-lhe a perseguição acérrima, ouvindo-lhe as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais. E, ao se reencarnar, na atual condição, foi seguido de perto por Júlio, que lhe infligia a mente dele, exigindo o necessário concurso à formação do novo corpo. Quer dizer, o Armando, né, que naquela época, lá na outra encarnação, ele culpava o Armando, ficou no lar deles perturbando eles. Quando o Armando desencarna, sofreu perseguição novamente, né? E quando o Armando reencarna como Amaro, logo que ele foi cobrado o quê? Ele casou primeiro com Odila, né? Foi cobrado logo dele o quê? Que ele, né, desse logo a ele uma oportunidade. Quer dizer, não foi fácil não, né? Por isso mesmo a lei permitia-lhe a união com um amigo transformado em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Então, assim, a gente não fica impune. E aí, lembrando de novo que a obsessão, nós não somos vítimas do obsessor. Né? Hoje a gente pode estar sendo, mas no passado eles foram nossas vítimas. Então é importante a gente se situar, porque geralmente a gente olha para o obsessor com uma cara muito feia, né? Culpando ele de coisas, mas que na verdade nós os prejudicamos outrora. Então vamos lá. Amário teria tido dessa forma uma juventude algo conturbada. Ponderei com objetividade do estudo. Sim, como aconteceu a maioria dos moços de ambos os sexos na luta vulgar, muito cedo acordou por aí o ideal da paternidade. Quer dizer, ele tinha tanta vontade de resgatar logo, que ele logo quis casar, ele logo quis ser pai. Por quê? Porque trazia aquilo era um clichê mental, né? Preciso reparar isso. Em sonhos, fora do corpo denso, encontrava-se com o adversário que lhe pediu o retorno ao mundo, e, ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que reconhecia dever. Muito jovem ainda, encontrou Odila,
que guardava consoante o acordo por ambos levado a efeito na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo Evelina, em primeiro lugar, de vez que a ligação do casal com ela se baseava em doces afinidades. Somente depois da primogênita é que ambientou para a incorporação do suicídio em sofrimento. Quer dizer, provavelmente, a gestação aqui não há detalhes, mas Odila teve uma certa dificuldade com ele, apesar de que não guardava dívida diretas com ele. Teve uma certa dificuldade, mas a gente sabe que essa dificuldade que Odila sentiu, porque também não tinha evolução suficiente. Quando tem uma evolução suficiente, não tem tanta perturbação. Mas talvez Odila tivesse uma perturbação não tão severa e ostensiva como a Zulmira teve, mas teve, tá? É só para dizer para vocês que se a gente aceitar a missão no plano espiritual, né, eu estou lá, vou reencarnar, aceita a missão de receber um espírito numa condição como essa de Júlio, mesmo não tendo uma vinculação direta, não significa que aquela gestação vai ser um caos. Pode ser uma gestação um pouco mais conturbada, mas não chegar a ser caótica como foi da Zulmira, porque vai depender do nosso nível evolutivo. Se a gente estiver mais acima, a gente não vai ressentir tanto. Pode sentir que ali é uma reencarnação de um espírito difícil, mas não vai passar tão mal como a Zulmira passou, tá? Aí o André Luiz, né, e o Hilário, eles estão ali ouvindo os esclarecimentos do Clarencio e vão pensar como tantas pessoas, né, tantos jovens às vezes, né, poderão estar passando por situações semelhantes ao Amaro, de terem dívidas com inimigos passados, né, e que por isso que às vezes, já desde jovens, sofrem muito, né, e sonham em se casar logo, em ser pai ou ser mãe, enfim, né, então ele coloca assim: agora compreendo na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas que não se pode fugir. É o que eu estou falando, às vezes anseia muito cedo em casar e ter filhos. Sim, confirmou o ministro, grande número de paixões afetivas no mundo corresponde a autênticas obsessões ou psicoses, que só a realidade consegue tratar com êxito. Então, não só para ter filhos, mas às vezes os próprios casamentos, né? A gente sabe que há casamentos expiatórios. Você quer casar para poder se quitar das leis, com as leis, né? Em muitas ocasiões, por trás do anseio da união conjugal, vibra o passado, através das requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Aqui só estou reforçando que às vezes também os casamentos são expiatórios. Mas às vezes o que leva um jovem a querer se casar tão cedo, ser pai, ser mãe, são dívidas de outrora, tá? E aí o anjo de guarda, que todos nós temos, tá? Ninguém se sinta desguardado porque não é, tá? Clarencio encarou-me admirado e sentenciou: os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas, né? Porque a gente tem esses espíritos tutelares. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós, dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste, no nosso caso, né? A gente acabou de estudar um livro, acabou não, já tem uns meses, né? O livro Libertação. Será que aqueles que estão lá nas trevas nunca tiveram um anjo de guarda? Claro que sim, né? Todos possuímos, em todos os níveis. O anjo de guarda tem que ser um espírito acima do nosso nível de evolução, tá? Ele não pode ter o mesmo nível evolutivo da gente, porque como ele vai poder nos direcionar para o caminho das leis de Deus, se ele não é superior a nós, tá? Pode falar, Elizabeth. Uma dúvida, assim, bobinha, mas eu já ouvi as duas versões, então eu tenho essa dúvida. Cada um tem o seu
anjo de guarda, ou o meu pode ser meu e de outras pessoas também? Pode ser nosso e de várias pessoas. Ah, Porque como eles estão numa posição mais elevada, eles podem proteger mais do que um, pode ser dois, uma três, pessoa. quatro, pode ser de vários. Tem gente que acha que é só É, meu, só meu. Não é bem assim, não. Tá? Às vezes, ele te protege um outro em outro estado até, em outra cidade, em outros lugares, tá? Porque essas proteções também não são por acaso, né? Geralmente a gente já viveu com esses espíritos em outras encarnações, em outras vidas, né, em outros momentos, só que eles foram embora e a gente ficou aqui, né? Então, e aí às vezes, assim como ele viveu com a gente, viveu com outros, e são amores, são vínculos que vão criando. Então, assim, não são só nossos, não são propriedade nossa, não. Tem gente que acha que foi registrado no cartório, é meu, ninguém rouba. Não é bem assim, não, tá? Não é não. Então, é isso aí, o caminho é esse mesmo. Então, a gente tem que aprender a compartilhar até os anjos de guarda, tá? Há quem acha é só para lembrar, o anjo de guarda tem que estar mais evoluído que eu, tem que ser, senão como é que ele vai me direcionar? Jamais, né? Em geral, eu posso falar só de mim, né? Mas em geral, a gente está aqui, ó, nos imperfeitos. Eu estou aqui. Então, é claro que meu anjo de guarda, ele não pode ser dessa mesma hierarquia, ele tem que ser maior, né? Mas necessariamente ele não precisa estar grudado em mim também, é isso que a gente precisa compreender. Tem gente que acha que é um personal trainer, está aqui do ladinho, né? Estão em outras dimensões, às vezes até executando mais tarefas, mas estão ali, estão cuidando da gente. Quando a gente é muito rebelde, é que eles precisam ficar muito ali do nosso lado. É que nem filho muito rebelde. As mães aí que têm os seus rebentos, né? Sabe que tem uns que são mais maleáveis, outros são mais tinhosos para poder educar. O que é mais tinhoso, o que é mais rebelde, o que a gente tem que fazer? Tem que dar uma assistência maior, tem que ficar mais próximo, tem que ficar mais de olho. Agora, aqueles que têm mais juízo, a gente pode soltar mais a corda, porque sabe que não vai fazer bobagem, né? Mas eles têm que estar numa hierarquia superior, tá bom? Pode falar, Ana Paula. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora a gente vai viajando no nosso anjo protetor, né? São espíritos mais evoluídos, mas eles não alcançaram o patamar ainda de não mais reencarnar. Não, Pode acontecer. Isso, são todos eles precisam reencarnar ainda. Tá. E aí existe o planejamento reencarnatório, que a gente vai evoluindo junto com eles, tem alguma ligação, é o que você está falando. Aí quando você faz uma oração para o seu anjo da guarda, ou para uma pessoa, sei lá, um ente querido bem antigo, que ele já reencarnou, pode acontecer de seu anjo da guarda passar essa tutela para outro, porque ele vai reencarnar? Pode, isso está no livro dos Espíritos. Às vezes eles têm missões específicas, e aí eles vão, às vezes missões até que vão nos ajudar futuramente, tá? Porque tem sempre um vínculo. Eles vão, mas ficam outros, se a gente precisar. Se a gente ainda não tiver juízo, fica outro. Se tiver, não precisa tanto. Mas, em geral, a gente precisa, porque o nosso juízo não é tão bom, né? Não é tão, a grande maioria, não vou dizer todos, mas a gente ainda não tem juízo suficiente. Então, quando isso é uma necessidade, eles vão, mas fica outro no lugar, tá? Tutelando a gente até o término, com tanta capacidade quanto ele, tá? Isso pode acontecer, sim. E aí, aquele caso, já reencarnou, a gente está fazendo prece, não tem problema nenhum, a prece vai chegar a quem de direito, mas talvez quem vai te socorrer não vai ser mais ele, claro, porque ele está em outro momento, em outras funções, mas aquele que está ali do seu ladinho, que está desempenhando a função, ele vai ajudar você de qualquer maneira. Então, não se preocupe com relação a isso. E se por ventura, né, que nem a gente fala, às vezes a gente está rezando para um parente, um exemplo, isso aí é um outro exemplo. Eu estou rezando para um parente que está desencarnado, coisa e tal, se ele já estiver encarnado, não tem problema, a prece também chega a ele, né? Vai chegar, ele vai sentir lá, sei lá, se é uma criança, vai sentir um bem-estar imenso, não vai saber nem por quê, mas é por quê? Porque a nossa prece chegou até ele. Não vai saber exatamente por quê. Um dia vai acabar descobrindo, né? Aquele meu avô, porque já está aqui reencarnado, às vezes já é moço, já é um rapaz ou uma moça, a gente está fazendo prece, não tem problema nenhum, a prece chega lá, podem continuar a rezar. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, não é isso? Então vai pelo excesso. Não, é mais pelo agradecimento do que pelo pedido. Então eu fico pensando assim, coitado, eu fico pensando no meu, né? Eu falo, coitado, de tanto trabalho a ele,
Eu não tenho nem coragem de pedir, só tenho que agradecer. Espera que picotou. Aí teve... Não é nem para pedir, é mais para agradecer, porque a gente dá tanto trabalho que eu nem peço mais nada, eu só agradeço por estar perto. E nada, eu vou confessar o meu defeito, eu sou uma pidona, não estou nem aí, eu penso mesmo, falo assim, se eu não merecer, que eu aprenda a não ficar reclamando, e se eu merecer, tá aí, já está pedindo. Eu sou bem pidona. Não, agora eu agradeço, até na dificuldade eu falo assim, não, se eu estou aqui é porque agradeço, eu estou tendo que passar. Eu parei de pedir, não? Não, eu concordo. Mas eu falo assim, eu peço bons conselhos, é isso que eu quero dizer. Mesmo que no momento de dor, eu falo assim, me ajuda a ver aquilo que eu não estou vendo, e por isso que eu estou sofrendo tanto, porque eu estou cega, meu orgulho, meu egoísmo não deixa eu perceber. Não, mas eu entendi o seu pedido, né? Não é nada, eu entendi. Mas é que a gente é pidona mesmo, é o que você está falando. Mas eu sou só agradeço. Nossa, agradeço. Então, tá bom, obrigada, tá? Pode falar, Lorena, você também está na fila, né? Sim. Oini, é uma pergunta aqui, talvez no momento não caiba, mas é é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, com todo esse nosso estudo e conhecimento que estamos tendo, no momento de desencarnarmos, vamos que nós vivemos assim uma vida tranquila, sem maldade, sem problemas assim mais sérios. Ao desencarnarmos, nós vamos lembrar de tudo isso, que existe a vida depois da morte, que nós vamos, por exemplo, se eu me ver num local escuro, eu vou lembrar, poxa, eu acho que eu estou num umbral, o que foi que eu fiz de errado? Tudo isso vai acontecer, eu não vou esquecer desses estudos, desse conhecimento que eu tenho? Não, você pode ficar um pouco confusa, assim, será que eu já desencarnei mesmo? Pode até acontecer, né? A gente ficar meio que na dúvida. Agora, o que você aprendeu, ninguém te rouba nunca mais. Não tem como ninguém te roubar isso, não tem como te tirar isso jamais, nem fazendo força no tiro. O que você tem é teu, é teu. Você pode ter, sim, desencarna, fica um pouco na dúvida, será que já passou mesmo? Será que eu já passei, né? Aí pode até surgir um pouco de dúvida, mas aí surgindo a dúvida, faz a prece. Pede ajuda à espiritualidade para você poder ter a visão daquilo que está te faltando. Enfim, aquilo que vier no teu coração faz de prece. Mas esquecer, jamais. Tudo isso aí que você... Então, o negócio, então, é analisar o momento, né? Se você ficar na dúvida, assim, sei lá, eu estava tão doente, será que eu morri porque eu não estou vendo ninguém por aqui? Faz uma prece, fala assim, pede para o seu anjo de guarda, me ajuda, eu já morri, eu não sei. Me ajuda para eu poder me adaptar, para eu seguir o meu caminho, para poder ter minha evolução. Eu estou meio assim na dúvida. O negócio é fazer prece. Né? Muito obrigada. Isso, nada. Eu trouxe aqui um pouquinho, só para a gente lembrar sobre a missão dos nossos espíritos protetores, para a gente não esquecer que são figuras, são espíritos importantíssimos na nossa vida, e como disse a Ana Paula, nós temos muitos motivos para agradecer, né? Que se deve entender por anjo de guarda, né? Acho que eu não... anjo de guarda ou anjo guardião, é um espírito protetor que pertence a uma ordem elevada, então não pode estar na mesma ordem do que eu, porque um espírito da mesma categoria que eu não tem nada de melhor do que eu para fazer. Então, assim, tem que ter um gabarito, tá? Tem que ser melhor do que eu, então tem que ser bons espíritos. Os bons espíritos precisam ainda reencarnar? Precisam. Só os puros que não reencarnam mais, só voltam à Terra se desejarem, tá? Por missão, mas não por imposição, como é o nosso caso. Como exerce a ação do anjo de guarda, né? Então, Kardec perguntou, por que é oculta a ação dos espíritos sobre as nossas existências e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Tipo assim, faz isso, faz aquilo. Porque tem gente que acha que o anjo de guarda é para dizer o que ele tem que fazer. Mas se o anjo de guarda disser o que eu tenho que fazer e eu acertar, o mérito é dele, não é meu. O mérito a gente passa a ter através das nossas boas escolhas, dos erros e dos acertos que vão levando a gente a cada vez mais acertar. Porque o próprio erro diz para a gente o que a gente não deve fazer. Então, entenda, tem gente que acha que o anjo de guarda é um oráculo, né? Se fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrareis por vós mesmos e vosso espírito não progrediria. Claro, porque ele diria tudo o que eu tenho que fazer, imagina, né? Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa, nosso caso. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a prova criança a quem, deve ser como a própria, né? Como a
como a própria criança, quem não consente que ande sozinha. É própria assim, eu copiei errado, tá? Se você não deixar nunca a criança andar sozinha, ela nunca vai andar. Então, a gente sabe que os primeiros passos de uma criança é cambaleante, ela vai cair de bumbum no chão, às vezes ela cai com as mãozinhas. Você tem que ir tirando os perigos, mas saber que os primeiros passos são desequilibrados, mas que depois ela vai criar força e coordenação e vai conseguir andar sem cair. Então, a gente tem que entender que o anjo de guarda não está ali, ele não é meu serviçal. Ele não é um oráculo que eu vou consultar para dizer se eu vou para a esquerda ou para a direita, tá? Só quis ler um pedacinho da pergunta e da resposta para que a gente pudesse confirmar o que eu estava dizendo. E agora já é o livro de novo. Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos de guardas não vivem conosco, colado, né? Não digo isso, asseverou o benfeitor, e com graça aduziu. O sol está com o verme, amparando na furna a milhões e milhões de quilômetros sem que o verme esteja com o sol. Ou seja, o sol irradia para todos os lados. Mesma coisa são os nossos mentores, eles conseguem fazer muitas coisas, eles estão fora desse nosso, eles estão mais distantes desse tempo, desse espaço que é o nosso. Lá é diferente, né? Então, o que acontece? Eles conseguem nos ajudar de uma forma ostensiva, mas sem estar grudado, não precisa estar grudadinho aqui comigo, né? Então, a gente acha que o anjo de guarda é o personal trainer, não é assim não, ele pode estar lá nas esferas maiores, né, trabalhando e ligado às nossas necessidades e nos amparando. Claro, quando a gente é mais elevado, tem que estar ali mais pertinho. Anjo de guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente à outra, ajudando-a. Tudo bem, Rosana, sem problemas. Ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Então, além dos anjos de guarda, nós ainda contamos com a proteção dos anjos, né, dos espíritos familiares e também dos espíritos simpáticos, que nós vamos ver, tá? Deixa eu ver aqui onde eu parei, que isso aqui é o livro dos espíritos. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nós nas almas que se querem ou que se afinam umas com as outras, dentro da infinita gradação dos processos. A família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em lutas por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixos que nos revelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos ciclos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e que consagram o nosso bem. Então, além do anjo, a gente tem os espíritos familiares, mas nós temos também os espíritos simpáticos a nós. E veja, nas lutas da nossa vida, a gente não criou só antipatia e confusão com os outros. A gente também criou vínculos de amor e de amizade. Então, a gente tem, além dos familiares, tem os espíritos simpáticos também, tá? Espírito protetor é o anjo de guarda, é aquele que tem uma missão de te acompanhar a vida inteira, né? Aquele que vai te proteger. Os familiares são aqueles vínculos que a gente criou de outras vidas, porque às vezes a atual reencarnação da família que nós estamos, os vínculos são só consanguíneos, não são espirituais, mas já há vínculos, né, familiares de outras vidas, enfim. Nós temos espíritos familiares também, que são aqueles que já estão um pouco melhor e que podem, muitas vezes, rogar até por nós, se eles não podem vir nos socorrer pessoalmente, por não terem total capacidade, mas eles podem interceder por nós lá no plano espiritual. Isso tudo está no livro dos Espíritos, tá? E ainda temos os simpáticos, que são aqueles que guardam afinidades com os nossos ideais, com as nossas lutas, e que se aproximam de nós por simpatias, ou até que estiveram conosco reencarnados e guardam simpatias por nós, e que podem nos ajudar e nos amparar. Então, existem essas proteções todas. Aí eu falo para vocês, a gente não está tão mal assim, né? A gente acha que a gente está sempre presa e vítima de espíritos obsessores. Mas olha a gama de proteção que a gente tem. É bastante grande. Pode falar, Ana Paula.
Não, é interessante também que em cartas consoladoras você sempre vê que tem um familiar que vem acompanhando para ajudar, né? Quando a pessoa está escrevendo, tem sempre um acompanhando, independente de ser o anjo protetor, mas ou é um familiar, uma avó e tal, não só na hora de desencarne, mas até na hora da carta mesmo, de vir dar notícia. Né, então, é isso mesmo, até nas cartas consoladoras, é verdade. Às vezes é uma avó que fala que acolheu o neto no plano espiritual, né? Até nessa hora mesmo. Então, é isso que eu falo, a gente está muito mais protegido do que a gente imagina que esteja. Então, é bom a gente lembrar disso aqui de vez em quando, para a gente não se sentir muito jogado fora. Com toda a veneração que lhe devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Claro, os espíritos familiares, às vezes, têm o mesmo nível evolutivo que a gente, ou um pouquinho melhor. Mas se eles não podem diretamente ajudar, eles vão rogar e pedir ajuda para quem pode. Naturalmente, avançam na linha enobrecidas em planos elevados, todavia, ainda sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização dos sentimentos. Então, às vezes, aquele familiar é um espírito da mesma hierarquia que você, mas que gosta, que te ama, vai fazer de tudo para te ajudar. Mas só o anjo de guarda é que verdadeiramente está acima da gente, né? Os familiares podem estar no mesmo patamar, alguns até podem estar mais evoluídos, mas nem sempre, tá? O acaso não existe. E aí, olha só, Blandina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador sensibilizada: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio devia desencarnar agora? É a eterna dúvida, né? A gente achando que Deus dorme depois do almoço, tira os cochilos, faz a sesta e nos larga para lá. E ele responde perfeitamente, a lei funcionou exata, não há lugar para qualquer dúvida. E aqueles jatos de pensamento escuro que partiram do enfermeiro como quem envenenando o nosso doentinho. Novamente a dúvida, né? Se não estivéssemos junto dele, disse o ministro, vamos dizer que a gente não tivesse aqui, ele estava, desviou, mas vamos dizer que ele não tivesse. Teriam efetivamente abreviado a morte da criança, e ainda assim a lei ter-se-ia cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo, emitiu-os com o evidente propósito de matar. Em razão disso, experimenta o remorso de um autêntico assassino. Então, entenda, o acaso não existe, tá? Em um caso, a gente acha que o acaso pode existir, mas não existe. Cada um segundo suas obras, né? Clarence afagou o bondoso e concluiu: permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar, em qualquer tempo, receberemos da vida de acordo com nossas próprias obras. É interessante, né, que nós espíritas sabemos disso, mas a gente tem dúvida. Os budistas vivem isso, eles dizem que tudo que está acontecendo na nossa vida está tudo certo, a gente só tem que enfrentar e seguir. Que o que está ali é necessário. Eles pensam dessa forma. E a gente ainda fica assim, será mesmo? Será que eu não poderia mudar isso aqui? A gente sempre querendo ter as rédeas na mão. E apesar da gente conhecer tudo isso com tanta profundidade, né? É impressionante isso. Então, esse capítulo, estou quitada com vocês, hein? Se vocês têm dúvida, levante a mão, façam suas perguntas ou calem-se para todo sempre. Não, gente, não é tão inflexível assim, não.